Olá, você está acompanhando aqui uma série de programas que nós chamamos de Ponto a Ponto da Reforma da Previdência Social, como forma da gente entender melhor os assuntos mais importantes da reforma, porque ela é muito ampla e por esse motivo, então, nós estamos indo passo a passo. Quero apresentar os nossos dois convidados de hoje. O professor Roberto Luiz Trosser, que está aqui comigo, economista, e o Roberto Nolasco, que é diretor de estudos da União Geral dos Trabalhadores da UGT, portanto, é um sindicalista. Muito obrigado, Nolasco, obrigado, Trosser. Bom, queria que vocês olhassem para cá, para que a gente pudesse, então, ver a primeira questão nossa. Reforma da Previdência é necessária, sim ou não? Trosser, é necessário, sim ou não? Sim, é necessário. Nolasco, é necessário, sim ou não? Não neste momento. Não nesse momento. Trosser, por que a reforma é necessária? Bom, basicamente, você está gastando mais do que você consegue arrecadar. O país ficou mais velho, as pessoas começaram a viver mais tempo. Além das pessoas viverem mais tempo, o índice de natalidade diminuiu, então você tem menos gente para sustentar mais gente. A equação não fecha. Então, a solução qual que é? É fazer todo mundo se aposentar um pouco depois, contribuir um pouco depois. Não é a reforma perfeita, mas tem que fazer, não dá. Senão daqui a pouco nós não vamos ter dinheiro para nada, como já não estamos tendo. Falta dinheiro para investimento, falta dinheiro para o hospital, falta dinheiro para a escola. Então, o jeito é fazer isso. Nolasco, você concorda? Não, não concordo. A equação, ela é sempre numérica. Dependendo dos números que você põe, ela fecha ou não fecha. No caso da Previdência, nós temos que entender, primeiro, que a Previdência é uma coisa muito importante no Brasil, principalmente num país tão desigual como distribuidor de renda e também de amparo a muitas pessoas. O conceito no Brasil é de Seguridade Social aprovado na Constituição de 88. E para a Seguridade Social foi aprovado todo uma série de impostos para sustentá-la, incluindo a contribuição individualmente dos trabalhadores e das empresas. Ultimamente, o governo apresenta as contribuições das empresas e trabalhadores e compara com todo o pagamento da Seguridade. Não fecha a conta. Agora, se nós pegarmos todas as contribuições, PIS, COFINS, CSL, loteria, todas essas contribuições, ela fecha. Não fecha se somar também a Previdência Pública, que é uma outra coisa, que nós temos 3 sistemas vivendo num país só. E aí é confuso. Então, neste momento, a reforma já foi feita. Ou seja, nós já temos o 85/95 aprovado no governo Dilma, que mais ou menos em 2027 já vai se aposentar com 65 anos. Então, este é o momento de mudar a gestão da Previdência, de ter uma conta previdenciária no orçamento público que não existe. Então, essa confusão de gestão leva a todo mundo a imaginar que existe um déficit, que no meu ponto de vista ele diz, tem um problema de caixa, o governo desonerou, tem aqueles isentos como os filantrópicos, tudo mais que somado tira todo o dinheiro da Previdência. Mas se você calcular em termos atuariais o que entra em todo o conjunto da Seguridade e o que sai, é viável. É viável ou é inviável? Bom, eu acho que assim, a parte social, quer dizer, os mais pobres, as menores aposentadorias, eu concordo com ele. Eu acho que assim, a questão atuarial não é justo que quem começa a trabalhar hoje pague por quem está se aposentando. Quer dizer, a nossa geração que está na véspera da idade de se aposentar, não viu que o governo fez um pecúlio para pagar a nossa aposentadoria. Então, nós estamos tirando o dinheiro dos mais novos, sabe, para aposentar. Então, sistema, atualmente, quer dizer, você já devia ter um fundo de reserva. Segundo, você tem que corrigir algumas distorções. A mulher do meu sogro começou a trabalhar com 19 anos, se aposentou com 49. Não chegou no auge da capacidade dela, quer dizer, trabalhos qualificados, como era o dela, o que acontece? Você vai amadurecendo ao longo do tempo, quando você chega aos 60, 65, você continua evoluindo. Na minha profissão, economistas como Baixa, Maílson, Delfim Neto, Pastore, estão todos acima de 75 e estão cada vez melhores. Aí a gente deve ver, e continuam ganhando bem. Ou para advogados, para médicos, muitas especialidades. Trabalhadores braçais, né, que a renda mais baixa, chegam no auge da produtividade por volta dos 40, 50.
Então a gente tinha que começar a pensar um pouquinho, sabe? Primeiro, um teto mínimo, isso precisa. Segundo, pensar por que os que ganham mais, os mais qualificados, são os que vivem mais tempo. Espera um pouquinho, vamos acertar essa equação, né? Lasco, como é que você responde? Eu concordo, em parte. Alguns exemplos, quase 70% da população se aposenta por idade, ou seja, trabalha até o final. Uma parte que ganha mais trabalha por tempo de contribuição. Esse pessoal tem uma estabilidade maior no emprego, recebe mais e se aposenta em mais. E tem o setor público, que é um caso à parte, como eu falei. Os mais novos, o desenho da Previdência, de qualquer Previdência no mundo, é que os mais novos sustentam os mais velhos. Isso é normal. O que nós temos hoje, a nossa janela de oportunidade, que a gente chama quando as curvas vão se fechando, ou seja, você vai ter mais velho do que novo para sustentar os velhos, e é aí que você precisa reformar, no Brasil vai se dar em 2027 e 2030. Neste momento, você tem que, ou seja, eu não sou contra a reforma, mas o medo que eu tenho de reformar hoje para salvar o que chama de déficit, porque o motivo hoje é déficit. Para consertar o déficit, lá na frente nós vamos fazer outra reforma. Então, agora, eu acho que tem que resolver o problema de gestão. Agora, me explica uma coisa. Tem déficit ou não tem déficit? Eu estou confuso aqui. Tem déficit. O governo como um todo tem déficit. A melhor prova disso, a dívida pública brasileira está em 70% do PIB, usando os cálculos do Brasil, que ele exclui uma parte da dívida pública, se não excluir, tem 80%. O governo está gastando mais do que arrecada. A verdadeira democracia é a gente discutir todo o orçamento. Então vou tirar o PIS/COFINS. Bom, a gente tem que decidir. Só para dar um exemplo, você tem universidade estatal gratuita para todo mundo, que é uma vergonha. Quer dizer, tem gente que precisa, ok, fulano não tem como pagar, paga depois de formado, em 50 vezes sem juros, o que for. Mas tem gente que pode pagar. E normalmente quem está nas públicas é mais difícil de entrar, são os mais ricos. Precisamos corrigir essas distorções. Gente que ganha funcionários 14º, quer dizer, vamos ver onde que a gente gasta e onde que a gente arrecada. Eu dou um exemplo. Vocês trabalhadores, como um todo, eu também, se você paga imposto de renda até 27,5% da tua renda se você for rico, se você ganhar bem, mas é o máximo que você paga. Se você vive de juros, dependendo da aplicação, você paga 0 de juros. É justo isso? Sobe o juro quando piora a crise, eles recebem mais. E nós, devedores e trabalhadores, temos que pagar mais. Então, eu acho que a gente tem que começar a discutir todo o orçamento. Eu acho que a gente chegou numa concordância que consertar as distorções, ou seja, exatamente a gestão. Em 2015, foi pago mais benefício, saúde e afastamento do que aposentadoria. Ou seja, houve uma inversão de objetivo da Previdência, por má gestão, ou seja, as perícias que não são feitas. Então, a nossa proposta objetiva, por exemplo, que fosse credenciado posto de saúde ou empresas de saúde para fazer a perícia. Porque como não é feita a perícia, dá essas distorções de você pagar mais benefícios de afastamento do que a própria Previdência. Então, você tem uma série de distorções. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, foi regulamentado o artigo da Constituição que prevê um conselho para administrar os fundos da Previdência. Até hoje, nenhum dos governos colocou isso em prática. Isso é uma maneira de se tornar mais transparente e discutir melhor com a sociedade o que está acontecendo, se tem déficit ou não tem déficit. Nas minhas contas, é terrível você achar contas para fazer essas contas no governo. Aí eu vejo alguns economistas escreverem no jornal, baseados nos números que o governo fornece, é que você não tem uma conta previdência no orçamento do governo. Você tem lá desonerações. O ministro, por exemplo, nós estamos falando, o déficit é 50 bilhões, 90, o ministro do Trabalho mandou como é que chama? Exposição de motivo para a reforma trabalhista. Uma das coisas que ele falou, aumentar a fiscalização, porque a falta de registro dá 50 bilhões de prejuízo anual para a Previdência. Está aí um caminho que você tem de um déficit. Você pega as filantrópicas, os outros, dá quase 40 bilhões. Este ano de desoneração está previsto no orçamento da União 140 bilhões. Tudo da Previdência. Se você tem déficit, como é que você está botando quase 200 bilhões? Agora, pois não, pode falar. Eu só queria complementar. Claro, eu acho que são duas discussões diferentes. Primeiro, eu usei o exemplo da mulher do meu sogro. Qual que é a questão? Ela parou com 49 anos. Ela podia continuar e tinha capacidade, etc., trabalhar. Quer dizer, mais ela se aposentou aos 49, é isso? 49 e ela podia trabalhar até os 59, até os 69, dar uma boa contribuição para a sociedade. Deve ser funcionária pública. Não, ela era bancária.
ela era bancária e podia trabalhar mais tempo, mas a lei fez ela. Então, o que acontece? Alguém que pode trabalhar, que não tem nenhum... É possível que a pessoa fique mais tempo aposentada do que de contribuir? Hoje no caso dela, ela trabalhou 30 anos com a no saúde... setor público é legal. E algumas distorções, como você falou, que eu acho que é importante consertar, por exemplo, a aviação, que hoje você tem uma modernidade absurda, mas o piloto com 44, ele se aposenta e vai trabalhar mais uns 20 em uma empresa de táxi aéreo. Isso é uma distorção do sistema. Mas então uma coisa é a questão de quem pode trabalhar mais e que ou mulher se aposentar... Porque você não pode, na média. Pera, aí não. É complicado. Né? Tá, mas então uma coisa é a gente começar a ver assim, quem contribui mais justo. A segunda coisa é a questão financeira. O governo gasta mais do que arrecada. O que acontece? A dívida cresce, a dívida pública crescendo, é mais imposto que a gente paga para pagar juros. Muitos desses juros são até para investidores lá fora, não fica nada. Quer dizer, nós estamos em quase 80% do PIB de dívida pública, quer dizer, é injusto, quer dizer, quem vem depois vai ter que trabalhar, pagar imposto. Hoje a gente fala do déficit primário, mas o déficit nominal, que é o déficit que conta, é quase 10% do PIB. Só para a gente voltar no tema, Nolasco. Então, o que deve manter a Previdência? Só a contribuição da pessoa, do trabalhador? Ou é isso e mais alguns impostos, como você citou, PIS e outros? Não, eu sou a favor do que está aprovado na Constituição como Seguridade Social. Agora, óbvio, algumas distorções, por exemplo, o agronegócio paga 2%. Né? E o trabalhador rural, ele tem ele é mais ou menos uma conta seguinte, ele custa 90 milhões e contribui com 2 milhões. Apesar disso, com a contribuição da urbana, não deu déficit. Até 2015 não deu déficit. 2016 deu um pouco de déficit. E esse ano, por incrível que pareça, aumentou um pouco a arrecadação. Então, eu acho que essas distorções, neste momento, vale a pena você mexer. Ou seja, quem não contribui com nada, deveria contribuir com alguma coisa. Agora, o principal é o LOAS, que está previsto na Seguridade Social, que realmente é uma atividade social do país. Você tem pobreza no país, você tem que fazer alguma coisa. Né? Então, de onde tem que vir, então, o dinheiro da Previdência? É daquilo que os trabalhadores descontam e os empresários pagam, ou disso e mais os impostos que estão lá? É um povo só, sabe? É um Brasil só. A gente tem que ter um orçamento, quem que vai pagar e no que nós vamos gastar. Porque a CPMF, por exemplo, que foi criada, era para cobrir o déficit da Previdência, o PIS, aumento do PIS/COFINS, para cobrir o déficit da Previdência. Espera um pouco, é tudo a mesma coisa. Será que a gente está arrecadando bem? Quer dizer, será que a gente está cobrando mais dos mais ricos, dos proporcionalmente mais ricos e dando mais para os proporcionalmente mais pobres? Não é verdade. Quer dizer, então, a gente tem que começar a analisar o orçamento inteiro. Já que a gente está fazendo segmentado, no caso específico da Previdência, um jeito é cortar a despesa. E o melhor jeito de cortar a despesa é falar, olha, você agora não pode se aposentar com 49. Falar para ela, 65 é o mínimo, né? Ponto. Faz uma regra de transição, expectativa de vida aumentou tudo. Se você fala, não, mas para quem ganha o mínimo, o trabalhador rural, fazer isso 60, tudo bem. Mas para quem ganha mais, fazer isso 70 anos. Quer dizer, vamos fazer alguns ajustes assim, mas nós temos que cortar custo. Não dá para ter 2 aposentadorias, não dá para gastar mais. Eu acho que você não pode responsabilizar quem não deu causa. Quem não deu? Causa. Porque para salvar ou para desonerar a Previdência, você aumenta o tempo de trabalho e a contribuição para as pessoas que não deram causa na situação do que chamam de déficit. Eu acho que o primeiro é estrutural. Você primeiro tem um orçamento que você consiga enxergar onde está a Previdência e onde está saindo, e o que está entrando de dinheiro. E depois você vê os casos, alguns casos que você citou, mas aí vê isoladamente, mas você não pode transformar toda a Previdência em função de um problema imediato de caixa, que você vai te obrigar, quando você realmente tiver um problema atuarial, você vai ter que reformar de novo. E hoje você não tem um problema atuarial. A principal coisa numa Previdência é quando você tem um problema atuarial. Você tem menos gente contribuindo e mais gente recebendo. Não é o caso desse momento, pelo menos ninguém conseguiu provar isso. Agora, nós não podemos falar assim, trabalha mais um pouco, faz isso. Por quê? Porque eu estou administrando mal. Aí não é justo. Pelo menos com a população mais pobre. Que estão administrando mal é indiscutível. Quer dizer, é o problema de que a gente fez uma má gestão do país. Quer dizer, quando decidem fazer 12 estádios em vez de 8, em vez de todo mundo falar, pera, só com 8 dá, vamos fazer 4 hospitais, ou o que for. Quer dizer,
A gente errou aí, quando a gente fica cúmplice, né, de uma série de gastos e não faz nada, aí começou o erro. Segundo, tanto faz se o trabalhador ganha Bolsa Família ou ganha aposentadoria, a gente não pode tolerar. O Brasil, nos 10 países mais concentrados em renda do mundo, é indecente um país como o Brasil ter que conviver com isso. Bom, obrigado, Lázaro, pela participação. Obrigado também. Bom, nós queremos convidar você para o nosso próximo programa, dessa série, Ponto a Ponto da Reforma da Previdência Social. Até mais.